Ok, gente, então vamos lá. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre o capacitor de filtro, né? Por qual motivo a gente coloca um capacitor na saída de um circuito retificador. E o objetivo é reduzir a ondulação de saída, é transformar a tensão contínua pulsante de um circuito retificador mais próxima de uma tensão contínua pura. O ideal é que isso, na verdade, fosse uma reta, né? Fosse uma reta bem retilínea, vamos dizer, né? Então, veja bem, o capacitor ajuda, né? E essa ondulação que aparece aqui, olha, essa ondulação, ela depende de alguns parâmetros, né? Então, deixa eu voltar à simulação. E um dos parâmetros que eu estava falando era justamente o valor do capacitor. Então, se a gente reduzir o valor do capacitor, a ondulação aumenta. Se a gente aumentar o valor do capacitor, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 10.000 microfarad, a ondulação reduz significativamente, no caso de um capacitor de 10.000. Então, eu vou voltar esse capacitor e vou colocar um capacitor de 1.000 microfarad para a gente ver ainda a ondulação, tá bom? Então, tá lá. Nós temos uma pequena ondulação, que é chamada de tensão de ondulação de pico a pico, tá? Então, quanto maior o valor do capacitor, menor a ondulação. E tem um outro parâmetro também que interfere. Por exemplo, eu vou pegar agora esse resistor de carga e vou reduzir o valor do resistor. Vou colocar um resistor de 10 ohms. Consequentemente, a corrente de saída vai ser bem maior, né? A corrente, o resistor, ele vai drenar uma corrente maior do circuito. Então, vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. Olha só o que acontece com a ondulação nesse caso. Observa que a ondulação aumentou, até a corrente aumentou aqui, o tracejado voltou a aparecer na tela. Olha o que acontece com a ondulação. Quando a gente pega o valor do resistor, vou aumentando o valor do resistor, olha o que vai acontecendo, né? A ondulação vai diminuindo. Por exemplo, eu vou colocar um resistor de 1.000 ohms. Olha lá. Ou seja, quanto maior o valor da corrente elétrica de saída, né, corrente de carga, maior a ondulação. Quanto maior o capacitor, menor a ondulação, ok? Então, o capacitor tem essa finalidade, tá? Vamos voltar lá e arrematar o assunto. Então, deixa eu parar a simulação. Ok. Eu vou aproveitar o seguinte, olha. Deixa eu voltar o resistor de 100 ohms, só como exemplo. E o capacitor de 1.000 microfarad. Vou deixar 1.000 mesmo. Eu vou editar esse circuito aqui, para eu já copiar e levar lá para... Bem, tá aí, ó. Eu já copio isso daqui e já não preciso desenhar o circuito lá. Ok, gente, então vamos lá. Vamos entender, então, o capacitor como filtro. E vamos fazer alguns cálculos também. Então tá aí o circuito, ó. Eu vou aproveitar esse circuito, então, para a gente fazer alguns desenhos aí sobre o circuito. Bom, a questão aqui é o seguinte, gente. O circuito não veio.
Bom, então, olha que interessante. Quando a gente analisa a forma de onda, fazendo uma analogia, né, desse circuito, e analisando parte a parte do circuito, nós temos o seguinte: a forma de onda do circuito seria de um circuito retificador de onda completa, considerando o circuito sem o capacitor, né? Então vamos entender o seguinte, olha, como que seria a forma de onda de saída se não houvesse capacitor? Seria a ondulação natural de um circuito retificador de onda completa, o cálculo da tensão de saída seria aquele cálculo que a gente já conhece, tá bom? 2 vezes tensão máxima dividido por π. Agora vamos analisar o circuito, né, dessa forma aqui agora. Então, analisando sem o capacitor, seria uma forma de onda, né, parecida com isso daqui, ó. Um semiciclo positivo, depois outro semiciclo positivo, e vai por aí afora, né? Então, essa daí é a forma de onda do circuito. Só que quando tem capacitor, a ondulação que aparece vai ser desse jeito aqui, ó. Então, imagina só a linha vermelha, tá? O capacitor aqui carrega. Quando a tensão começa a cair, o capacitor tende a segurar a tensão num nível mais alto, né? E aí o capacitor descarrega sobre o resistor. Chega aqui, o capacitor volta a carregar. Aqui ele vem descarregando. Depois ele volta a carregar e dali ele segue descarregando, tá bom? Então, gente, a forma de onda de saída é aquela ondulação da tensão lá em cima, né? Então, esse valor daqui para cá, olha, dá uma ondulação, esse valor aqui, ó, ele tem um valor que é chamado de tensão de Ripple. Nós vamos colocar aqui o RP minúsculo, ou tensão de ondulação de pico a pico. Eu prefiro esse último, tá? Então, o que significa tensão de ondulação de pico a pico? A tensão de ondulação de pico a pico corresponde ao valor ou à componente alternada que está presente na tensão contínua de saída, né? Então, vamos escrever isso aqui, ó, tensão de ondulação de pico a pico. Tensão de ondulação de pico a pico, que também tem um nome de tensão de Ripple. Alguns autores chamam dessa forma, tensão de Ripple. Opa, escreve assim, RPPLE, tensão de Ripple, né? VRP, ok? Bom, gente, olha só. A tensão de ondulação de pico a pico, ela depende de alguns fatores, né, que a gente já viu agora há pouco. Por exemplo, a gente sabe que quanto maior o valor da corrente elétrica, maior é o valor da tensão de ondulação de pico a pico. Também, quanto maior o valor do capacitor, menor o valor da tensão de ondulação de pico a pico. E tem um outro fator também, que é se o circuito é retificador de meia onda ou de onda completa. O retificador de meia onda, ele tem uma frequência de saída de 60 Hz. E o retificador de onda completa, ele tem uma frequência de saída de 120 Hz. Ou seja, quanto maior a frequência, menor a ondulação, tá? Então,
Aqui entra também o parâmetro frequência. Então, dessa forma, a gente consegue calcular de quanto que é o valor da tensão de ondulação de um determinado circuito. Tá? Bom, um cuidado, assim, uma atenção que nós temos que ter é o seguinte. Isso é um cálculo preciso? Não é. Não é um cálculo preciso pelo seguinte. O capacitor eletrolítico, que é o capacitor utilizado, né, nesse tipo de circuito, ele é um capacitor que tem ele tem uma tolerância, né, alta. Quando eu falo tolerância, né, o que significa tolerância? Quando eu compro um capacitor de 1000 microfarad, o fabricante ele me diz que ele tem uma tolerância de 20%. Ou seja, uma tolerância de 20%, nós estamos falando que o valor do capacitor, o valor real dele, pode ser entre 800 e 1.200 microfarad. Então, esse cálculo, dependendo do valor do capacitor, ele pode ter 20% de erro. Tá? Então, na prática, pode ter e tem variações em função dos capacitores. Né? Se bem que hoje, a tolerância dos capacitores, ela está cada vez menor, ou seja, o processo de fabricação dos capacitores tem contribuído para que reduzir a margem de erro dos cálculos. Né? A gente consegue comprar capacitor com margem menor de tolerância, tá bom? Mas, ou seja, já é uma referência para a gente de valor, né? Porque é difícil, como é que eu vou calcular a tensão de saída de um circuito retificador com filtro? A gente precisa saber de quanto que é a tensão de ondulação de pico a pico, tá bom? Então, veja bem, gente, conforme eu estou falando com vocês, a tensão de ondulação de pico a pico é uma componente alternada em cima de uma tensão de saída contínua. E como que é isso? Agora eu vou desenhar o gráfico de novo aqui para a gente entender isso. Vamos considerar o seguinte, né? A tensão de saída do circuito retificador. Vou fazer um desenho mais simples aqui para a gente chegar a essa conclusão. É possível ter corrente alternada misturado com corrente contínua? É muito comum isso na eletrônica, mas muito comum mesmo, tá? Circuito retificador é um exemplo. Amplificadores, de forma geral, é um exemplo, né? Amplificadores de áudio, de vídeo, por exemplo. No aparelho de som, você tem a parte de corrente contínua utilizada para polarizar os componentes, transistor, MOSFET, circuitos integrados, e a parte de corrente alternada é o que vem sendo amplificado, tá? Então, quando a gente pega a forma de onda de saída, né, ela gera uma ondulação desse jeito. E essa ondulação, então, conforme a gente viu agora, é a tensão de ondulação de pico a pico. Tá aqui, ó. Então, isso daqui é chamado de tensão de ondulação de pico a pico. Acabei de explicar, né? Que corresponde à componente, né? É muito comum a gente ouvir esse termo, alternada. Componente alternada. Ou seja, eu tenho uma sobreposição de uma forma de onda alternada sobre uma forma de onda contínua, tá? E do lado de cá, a gente permanece tendo um nível de tensão contínuo, que a gente chama de VDC. E como é que a gente faz para calcular o VDC? O VDC, ele está aqui num valor médio. Ok? Né? Da componente alternada ali da ondulação de pico a pico. A forma de onda, o valor de VDC para esse circuito, então, é o seguinte, ó, VDC vai ser igual ao nível de tensão V máximo menos a tensão de ondulação de pico a pico dividido por 2. Então, essa é a equação para a gente poder calcular a tensão de saída. Observa que a relação entre tensão máxima do circuito, né, da forma de onda, e a tensão de ondulação de pico a pico, geralmente é uma relação grande, né? Eu estou querendo dizer que, geralmente, a tensão de pico é maior do que a tensão de ondulação, bem maior. É por isso que, dependendo do cálculo, a gente pode considerar que a tensão de saída ela vai ser
próxima da tensão máxima, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Então, tensão média de saída é a tensão máxima menos tensão de ondulação de pico a pico dividido por 2. Observa que o 2 aqui dividido está somente em cima da tensão de ondulação, né? Debaixo da tensão de ondulação de pico a pico. Ok, gente? Bom, então, isso é um exemplo, né? É a aplicação do capacitor. Vamos resolver alguns exemplos aqui para a gente entender como é que isso funciona, tá? Vamos fazer alguns cálculos. Então, vamos considerar o seguinte, ó. Exemplo. Determine a tensão de ondulação de pico a pico para o circuito abaixo. E agora vamos fazer o seguinte, vou desenhar aqui um circuito retificador. Nós vamos considerar um circuito retificador em ponte, tá bom? A gente já estudou esse circuito retificador na última aula. Nós vamos aplicar aqui a corrente alternada. São 4 diodos. E na saída nós temos corrente contínua. Vou desenhar esse circuito agora. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o símbolo do terra, que na verdade é um ponto comum, negativo, tá? Aqui tem a saída que é positiva. Vou desenhar aqui um capacitor, ó. Quando a gente desenha o capacitor com esse símbolo, né, com a parte de baixo curvada, estou falando que é um capacitor polarizado. O capacitor eletrolítico ele é polarizado, né? Existem alguns tipos de capacitores que não são polarizados, que não têm polaridade fixa. O capacitor polarizado, se você inverter a polarização dele, ele estoura, mas estoura mesmo, tá? Já é comum no laboratório, até estoura alguns capacitores para mostrar para o pessoal como funciona. Então está aqui uma tensão VCA, aqui nós temos o valor do capacitor, né? Nós vamos considerar um capacitor de 1000 microfarad. E agora nós vamos colocar aqui uma determinada carga, sendo que essa carga ela tem uma tensão de saída de 50 volts. Então, 50 volts de saída. Aí já é contínuo. Com uma corrente de 2 amperes vai ser muito, né? Eu vou considerar uma carga aqui, olha, de 0,75 amperes. Tá bom? Observa que para calcular a tensão de ondulação de pico a pico, eu não preciso saber de quanto que é a tensão VTC, considerando que eu já tenho a corrente e tenho a tensão. Tá? Então, vamos considerar o seguinte. O valor da tensão de ondulação de pico a pico vai ser de a corrente elétrica e 0,75. Vamos escrever a fórmula aqui. 1 sobre, I sobre F VC. Ok? Bom, então a corrente elétrica
0,75 amperes. Dividido pela frequência. De quanto que é a frequência? 120 Hz, retificadora de onda completa. Então, nós precisamos de entrar com o valor, né, de 120 Hz. Tomar cuidado que, na hora de separar, se for circuito de meia onda, vai ser 60 Hz. Bom, e o capacitor? O capacitor é de 1000 microfarads, né? Então, nós precisamos de colocar o seguinte, ó, 1000 vezes 10 elevado a... Marcos, só me lembra a diferença. Como é que eu vou saber quando ele é de meia e quando ele é de onda completa? Ok, boa pergunta. Ana, a gente precisa de analisar a configuração do circuito. Tá? Eu já vou responder, deixa eu só corrigir isso aqui, 0,75. Bom, é o seguinte. O retificador de meia onda só tem um diodo. Então, está aqui, ó, tá a fonte. Ok? Nós vamos ter um diodo aqui em cima, por exemplo, poderia ser embaixo também, tá? E aqui está a carga. Pronto, esse aqui é um retificador de meia onda. Então, o retificador de meia onda, você vai olhar para o circuito e vai ver um diodo só. Se no circuito tiver 4 diodos, é porque é um retificador de onda completa em ponte. Se ele tiver 2 diodos, com certeza vai ter um transformador com derivação central, igual a gente viu antes do intervalo. Então, a regrinha básica é um diodo só, retificador de meia onda. Ok? Então, o retificador de meia onda é 60 Hz, né? A forma de onda aqui do retificador, ó, dá uma forma de onda desse jeito aqui, ó. Vai faltar um semiciclo, tá? Ok. Então, vamos calcular ali o valor ali da tensão de ondulação. Ó, deu uma ondulação alta, né? 6,25 volts de pico a pico. Deu mais de 10% da tensão máxima, né? A tensão média do circuito, a tensão média de 50 volts que ele falou. Então, para esse exemplo que eu citei, né, um capacitor de 1000 microfarads para uma corrente de 0,75 amperes, está me dando uma ondulação aqui de 6,25 volts. Se a gente dividir isso por 50, 12,5%. Né, que ondulação, a tensão de ondulação, ela tem que, num projeto de uma fonte boa, abaixo de 5%. Né? Abaixo de 5% seria um valor razoável de ondulação. Vou até anotar essa observação aqui. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Então, beleza, calculamos aqui. Ó. Eu vou colocar essa recomendação. Não é uma regra de projeto, tá bom, gente? É uma recomendação. Recomendação. Tensão de ondulação de pico a pico tem que ser menor ou igual a 5% de VDC. Aí nós estamos falando de uma fonte boa, tá? Então, isso aqui é uma regrinha que a gente vai, uma recomendação que a gente adota a partir de agora para poder fazer dimensionamento do circuito, ok? Bom, deixa eu pegar um outro exemplo aqui que é muito interessante. Aí eu vou pegar de um outro livro que eu recomendei para vocês, que é o livro do autor que chama Malvino, né? Chama Eletrônica Volume 1, Malvino.
Deixa eu achar aqui. Exemplo 2. Então, eu vou aproveitar o desenho do circuito anterior e vou falar o seguinte, ó, para o circuito qual será o valor de VDC, ou seja, tensão média na carga, e da tensão de ondulação de pico a pico, para uma tensão RMS, VCA igual a 17,7 volts. Coincidentemente, os valores aí do capacitor e do resistores ali bateram ali com o que já tem no livro, então deu capacitor de 1000 microfarads, que é 17,7 volts. Isso aí. Ou seja, ó, o valor do resistor de carga, 100 ohms, o capacitor, 1000 microfarads, ok? Ele pediu, então, aí VCA, que é a tensão de entrada, tensão eficaz, né? Ou tensão RMS, 17,7 volts, ok? Bom, olha que interessante. Vamos voltar aqui. Ó. Seria este circuito e a tensão da fonte aqui, 17,7 volts de eficácia. O capacitor de 1000 microfarads teria uma resistência aqui de 100 ohms. Vou buscar essa fórmula aqui de volta, tá bom? VDC é igual a tensão máxima dividido por tensão de ondulação de pico a pico dividido por 2. Vamos analisar o que a gente tem de equação para esse circuito. É o seguinte, para calcular a tensão de saída, VDC, nós precisamos saber o valor da tensão máxima. Isso não é problema, porque a gente pega o VCA e multiplica por raiz de 2. E nós vamos subtrair a média da tensão de ondulação de pico a pico, ou seja, nós vamos pegar a tensão de ondulação de pico a pico e dividir por 2, tá bom? A gente não tem a tensão de ondulação de pico a pico. E a tensão de ondulação de pico a pico, ó, a gente calcula dessa forma, né, que é a corrente elétrica do circuito dividido por F vezes C. Então, a gente tem a frequência, que é 120 Hz, um circuito de onda completa. Nós já temos o capacitor, nós não temos a corrente. Como que a gente faz para achar a corrente do circuito? A corrente é igual VDC sobre a resistência de carga. Então, para calcular a corrente, eu preciso do VDC. Para calcular o VDC, eu preciso da tensão de ondulação. E não foi dada a tensão de ondulação. Isso é muito comum na eletrônica analógica, no dimensionamento de circuitos retificadores com filtro. Como que a gente resolve o problema, né? Nós não temos a quantidade de dados inicialmente suficiente para poder calcular qualquer um desses parâmetros. Então, nós vamos para um método matemático. Vocês já tiveram aula de cálculo numérico? Chama método iterativo. Iterativo, muito bem, isso daí, ó, método iterativo. O que é o método iterativo? Vamos chutar, entre aspas, um valor para VDC primeiro. Tá? Eu não gosto de usar
o termo, né, a palavra chutar, nós vamos estimar, né, ou arbitrar, né? Mas a gente não vai chutar um valor muito longe, por exemplo, eu vou falar, vale 100 volts? Não. Vale 2 volts? Também não. A gente tem mais ou menos um valor próximo. Vai estar próximo de quanto? Vai estar próximo da tensão máxima. Então, vamos calcular a tensão máxima primeiro. A tensão máxima vai ser igual a raiz de 2 vezes 17,7 volts. Esse valor aqui vai dar 25,03, eu vou arredondar isso para 25 volts. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimar um valor de VDC inicialmente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira estimativa. Nós vamos considerar VDC igual a 25 volts, correto? Se VDC é igual a 25 volts, então, deixa eu fazer isso aqui, VDC, primeira estimativa, VDC é igual a 25 volts, então a corrente do circuito, né, a corrente na carga, vai ser igual VDC sobre RL. Então, nós temos 25 volts dividido por 100 amperes. Ou seja, nós temos uma corrente de 0,25 amperes. Ou 250 mil, né? Na carga aí é 100 ohms. Né? Verdade, desculpa. Deixa eu corrigir isso aqui. 100 ohms. Ok? Isso, 0,25 amperes. Ok, então nós já temos aí a primeira estimativa, o primeiro cálculo. Agora a gente consegue calcular a tensão de ondulação de pico a pico, que é igual a corrente sobre frequência vezes capacitor, né? Então, nós temos uma corrente de 0,25 amperes, uma frequência de 120 Hz e um capacitor de 1000 microfarads. Então, vou colocar aqui, ó, 1000 vezes 10 elevado a menos 6. 0,25. Ok. Então, a tensão de ondulação é 2,08 volts. Olha que interessante. Agora, a gente pode partir para uma segunda estimativa ou uma segunda aproximação. Então, porque a gente já tem uma tensão de ondulação de pico a pico, eu vou pegar esse valor e retroalimentar lá no cálculo da tensão média. Então, vamos lá, segunda estimativa. E vamos repetir o cálculo. Então, na segunda estimativa, nós vamos dizer que VDC é igual a tensão máxima menos tensão de ondulação de pico a pico sobre 2. Tensão máxima, 25 volts, menos 2,08 volts, dividido por 2. Né? Então, isso daqui vai dar 23,96 volts. Ok? Calculamos ali o VDC. Agora, a gente volta e calcula de novo a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 23,96 volts, dividido por
100 ohms. Então, nós temos uma corrente agora de 0,2396 amperes. Está aí, ó. Vamos calcular a tensão de ondulação de pico a pico, que vai ser a corrente, né? 0,2396 amperes, dividido pela frequência de 120 Hz, multiplicando pela capacitância de 1000 microfarad. E vamos ver quanto que vai dar a ondulação agora. Desconto errado aqui. Fica até difícil de escrever esse número, né? Porque se for arredondar vai dar 2. Mas eu vou colocar assim, 1,99 e vou arredondar esse número aqui, 7 volts. Olha que interessante, está vendo que caiu de 2,08 para 1,997 volts. Então caiu pouco, né? De 2,08 para 1,997. Mas vamos continuar agora, olha só. Quanto que seria agora, uma vez que a gente já tem um VDC e a tensão de ondulação, né? Eu vou para a terceira estimativa, só para fins didáticos, não precisava, tá? Mas eu quero mostrar para vocês e aqui a gente arremata o raciocínio do exercício. Terceira estimativa. Então, na terceira estimativa, VDC vai ser igual a tensão máxima, 25 volts, menos a tensão de ondulação de pico a pico, 1,997, dividido por 2. Vamos ver quanto que dá esse valor. 24, eu vou colocar agora as casas decimais também, 24,001 volt, né? Observa que então a gente saiu de 23,96 para 24,001 volt, tá bom? Ok, vamos lá, vamos calcular agora a corrente na carga. IDC, ó, IRL, eu chamei só de I, né? Então, vamos colocar aqui, ó, I é igual a 24,001, opa, passou um zero. 4,001 volt dividido por 100 ohms. Então vai dar 0,24001, né? Poderia eliminar, mas não quero eliminar por enquanto não. Amperes, tá bom? Tensão de ondulação. Vamos lá calcular agora a tensão de ondulação. Vai ser igual o valor da corrente, 0,24001 amperes, dividido pela frequência, 120, vezes a capacitância, que vale 1000 microfarad. Bem em cima eu esqueci do farad. Microfarad. Ok. Bom, vamos calcular.
Tensão de ondulação deu 2,0001 volt. Ok? Então, veja bem, o que o exercício pediu? Ele pediu para calcular tensão VDC. 1000 vezes 10 a menos 6 microfarad. É só farad, né? Senão vai ficar... Isso aí, obrigado. Então, aqui é farad. Deixa eu corrigir o cima ali também. Farad. Então, a tensão de ondulação, desculpa, VDC. Nós vamos considerar o VDC de quanto? 24 volts. E a tensão de ondulação de pico a pico? 2 volts. Existe uma convergência de valores acontecendo aqui. Esse é o princípio da iteração matemática. Se eu repetir o cálculo, provavelmente aquele 2,0001 vai virar 2,00015, por exemplo. Né? E o 24,001 vai virar 24,0018, não sei, estou chutando. Mas o que importa é que nós já temos 3 casas decimais que a gente já pode ignorar. Não é? Então, existe uma convergência de valor para um VDC de 24 volts e uma tensão de ondulação de pico a pico de 2 volts. Há muita gente pergunta, quantas vezes eu tenho que repetir o cálculo? Depende do nível de exatidão que você está querendo achar. Tá? Eu nunca precisei de fazer mais do que 3 iterações, né? 3 o valor já começa a convergir. É porque a gente já tinha uma ideia inicial de quanto que teria que ser o nível de tensão elétrica, né? Porque a gente já começou o seguinte, olha, vamos começar com uma tensão próxima da tensão máxima, né? Que a gente sabia que a tensão máxima era de 25 volts. Então, sendo assim, quando a gente começa já com um valor próximo do valor que é real, as coisas ficam mais fáceis. Se a gente tivesse, por exemplo, começado vou chutar a 15 volts, a gente ia ter que repetir aí umas 10 vezes esse cálculo, né? Mas não foi necessário. Entendido, gente? Alguma dúvida até agora? Então, sendo assim, olha, a gente passa a régua no circuito retificador, matéria da prova até aqui. Tem alguma outra forma de resolver ou não? Na verdade, tem, né? Por exemplo, o que eu faria numa situação dessa? Eu aplicaria esse conceito aqui no Excel, por exemplo. Eu jogo no Excel e já vai calculando rapidinho para nós. Calculadora HP, por exemplo, você joga, ela faz essa interação para você de forma automática. Lá no cálculo numérico, existem outros métodos de cálculo para resolver esse problema, sabe? Só que eu não me lembro. Eu acabei memorizando aquele que é mais fácil de usar, que é a iteração matemática, mas, se não me engano, tem um método de Gauss, alguma coisa assim, que aí envolve logaritmo, é um cálculo um pouco mais complexo, dá um pouco mais de trabalho. Eu acredito que esse seja um método mais simples mesmo. Inclusive, esse método é muito utilizado dentro de outras áreas da engenharia, né? Inclusive em termos práticos. Por exemplo, o engenheiro civil, quando vai dimensionar a tubulação, o diâmetro da tubulação da instalação hidráulica de uma residência, ele começa por aqui. Ele usa esse conceito, porque para saber a perda de carga, ele precisa de saber da queda de pressão. Para saber a queda de pressão, ele precisa saber a perda de carga. Então, ele começa estimando o valor da queda de pressão, acha a perda de carga, depois ele volta refinando o cálculo, ele repete 3 vezes, ele já acha o diâmetro correto do tubo. É muito utilizado na pneumática, na hidráulica industrial também, o mesmo princípio. Ok, gente? Dúvidas? Tá bom, então, matéria da prova vai ser até aqui, depois eu vou formatar esse material e mandar para vocês, tá? Eu ainda estou aguardando uma decisão da coordenação se eu vou poder antecipar o envio da prova para vocês e por quanto tempo, por exemplo. Se me permitir, eu posso mandar a prova para vocês na segunda-feira.
Aí você dá a prova na terça e vocês começam a resolver na segunda. Vamos ver o que a coordenação vai falar a respeito, mas eu posto lá no WhatsApp sobre isso. Tá? Bom, eu quero fazer uma introdução do próximo assunto, não vou aprofundar, porque semana que vem tem prova, então, senão depois eu acabo tendo que revisar tudo de novo, né? Mas eu quero só fazer uma introdução rápida, uma contextualização do próximo assunto que a gente vai estudar, que é justamente sobre o transistor bipolar, ou transistor bipolar, né? Existe esse dilema, né? A pronúncia certa é transistor ou é transistor? Eu acho que se a gente fosse pronunciar em português mesmo, seria transistor, né? Transistor, porque a gente, da mesma forma que a gente fala resistor, a gente não fala resistor, a gente fala resistor, então seria transistor também, de transitar, né? Acho que se fosse em inglês seria transistor, né? Da mesma forma a gente fala resistor em inglês, né? Mas fica a critério de vocês como que vocês vão pronunciar, tá? Tem hora que eu falo transistor, tem hora que eu falo transistor. E é o seguinte, né? O que a gente pretende ver com o transistor? Nós vamos estudar o princípio de funcionamento, as características construtivas, aí a gente avalia a polarização do transistor, né? Como é que funciona. E aqui eu vou dar uma compactada nesse assunto, né? Pelo seguinte, o transistor, hoje, ele tem uma aplicação muito específica dentro da engenharia elétrica, cada vez mais restrita. Eu vou citar um exemplo para vocês. A gente poderia falar sobre amplificadores transistorizados, né? Eu já trabalhei nesse nível da gente montar um amplificador com transistor lá no laboratório, uma placa de protoboard, um amplificador de áudio de 5 watts. Mas hoje é algo completamente assim, um pouco fora da realidade, né? Porque você acha circuito integrado pronto já, Carlos. Se algum dia alguém precisar de montar um amplificador numa placa eletrônica, você já acha, por exemplo, TDA 2005 é um circuito integrado amplificador, né? E a montagem fica bem mais simples, mais barata, né? Mas o transistor, ele tem aplicações dentro da eletrônica de potência, como chave, né? Como chaveamento, ele é muito utilizado. Aí nós vamos estudar, nós vamos gastar mais energia nisso, tá? Eu vou focar mais no transistor como chave. Nós vamos entender como é que ele funciona, como amplificador, etc., mas de uma forma mais superficial. Não vou gastar muito tempo nessa parte, não. Porque aí dá tempo da gente falar, por exemplo, sobre amplificador operacional 741. O amplificador operacional é um exemplo, né, de um amplificador de sinal, né, de baixa potência, que a gente não precisa usar transistor. Tá? Gente, o que é o transistor? Primeiro que o transistor ele foi inventado em 1947, né, e o mérito é acreditado aí para William Shockley. Muito se fala do Shockley, mas na verdade o Shockley era a pessoa, né, o coordenador da equipe de desenvolvimento. Foram 3 pessoas que trabalharam no desenvolvimento, trabalharam no desenvolvimento de um transistor. Foi o William Shockley, o John Bardeen e o Walter Brattain, acho que a pronúncia deve ser dessa forma, né? Aqui tem uma foto dos 3 numa revista de eletrônica, em 1947. E aqui é uma foto amplificada. Esse transistor ele está no museu nos Estados Unidos, não sei em qual museu, mas do primeiro transistor inventado pelos 3, né? E aqui foi a grande revolução da eletrônica, gente. Até então, a eletrônica, em 1947, toda a eletrônica era a válvula. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olha só. Válvula eletrônica. Isso daqui é uma válvula. Isso ainda existe até hoje, né? R$ 699 essa válvula. Válvula Tesla. E tem uma infinidade gigantesca de válvulas. Aqui mostra, né, a construção da válvula, o princípio dela, né? Ela se baseava muito num processo eletrostático. O objetivo era controlar uma corrente alta, de alto valor, através de uma corrente de pequeno valor.
esse é o princípio do amplificador, né? Eu vou fazer uma corrente de 10 amperes se comportar igual uma corrente de 0,1 miliampere. O amplificador faz exatamente isso. Esse é o princípio do amplificador. Então, até 1947, tudo na eletrônica se baseava na válvula. Era uma eletrônica extremamente complexa, difícil. Eu nunca... Já dei manutenção em alguns equipamentos. Na verdade, em uma única máquina, eu trabalhava na empresa que tinha um controle valvulado, era uma máquina muito antiga. Né? Quando o pessoal me falava, a máquina lá, nem lembro o nome da máquina, deu problema. Eu já saía do laboratório, já começava a rezar já no meio do caminho para o defeito sumir até eu chegar lá, porque era um caos. Nunca dominei a eletrônica, a válvula. Não. Então, a válvula, um componente grande, consome energia, ela tem uma resistência elétrica que ela precisa de esquentar para poder começar a funcionar. Tanto que as TVs antigas, não sei se alguém já viu uma TV antiga valvulada, você liga a TV e ela gasta aí alguns segundos para a imagem aparecer, porque a válvula está esquentando, né? A título de curiosidade, né, a válvula, devido ao calor, ela atrai muito inseto, então dá muito defeito nos contatos, né, mau contato aqui no contato dela. Por isso que o primeiro computador que foi inventado, né, que foi criado, não sei se é mais o primeiro, porque depois, né, já tem outras teorias aqui, existiram outros computadores antes, né, é o ENIAC. Aqui, ó. O computador ENIAC foi o primeiro grande computador, né, desenvolvido aí pelos Estados Unidos na época da guerra, e era um computador toda a válvula. Deixa eu colocar algumas imagens aqui para vocês. Toda a válvula, ele era programado com cabos, a programação era feita conectando fios, né? Se gastava um tempão para programação do computador. E parece que ele ocupava 3 andares de um prédio, o computador todo. Então, a programação dele era uma programação complexa, porque a eletrônica era toda baseada em válvulas. E quando a válvula esquenta, entravam alguns insetos na válvula, dava mau contato, e quando eles iam tirar o defeito, o pessoal perguntava, o que deu de problema? Era um bug. Então, o bug, nesse computador, né, o termo bug de software, surgiu aqui com o ENIAC. Né? Era realmente um inseto morto no meio dos contatos da válvula que atrapalhava o funcionamento do computador. Tá bom? Então, a válvula ela foi utilizada até 1947. Aí, quando veio o transistor ele faz o mesmo trabalho com a válvula, gasta menos energia, não dá mau contato, é muito mais simples de entender e de montar. Então, em 1947, teve uma grande ruptura na eletrônica. Foi uma nova tecnologia que surgiu em 1947. E daí, então, todo mundo que sabia alguma coisa de eletrônica teve que voltar a estudar eletrônica, né, devido ao invento aí do transistor. Aí foi o grande boom, né? A eletrônica, ela evolui cada vez mais, né? E cada vez mais rápido. Hoje, a eletrônica, ela saiu da evolução do hardware para a evolução do software, né? Por exemplo, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, ele começou através do desenvolvimento da eletrônica hardware. Aqui no Brasil, por exemplo, Minas Gerais teve um polo da eletrônica, né, que chamava do Vale da Eletrônica no Brasil, era o sul de Minas. Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, grandes empresas de eletrônica, por exemplo, equipamento de segurança eletrônica no Brasil, grandes marcas estão instaladas ali na região do sul de Minas, devido à Universidade de Itajubá e de Santa Rita do Sapucaí, que fomentou muito o desenvolvimento, a formação de engenheiros eletrônicos, né? Bom, aí o que aconteceu? A eletrônica, ela migrou da eletrônica de hardware para a eletrônica programável, principalmente devido aos microcontroladores. Né? Daí veio agora, sempre tem uma família de microcontrolador revolucionando e tornando mais fácil a eletrônica. Começou aí com a família 8051, que era uma programação mais complexa, depois vieram os PICs, né? Eu peguei muito a época do PIC ali, início, vamos considerar assim, ano 2000 em diante, né? Que o PIC começou a revolucionar. Depois veio um outro microcontrolador, que é o Atmel, com a família Atmega. Inclusive, o Arduino, ele não é um microcontrolador.
O Arduino, ele usa o microcontrolador Atmega numa interface mais simples, né? Mais amigável, mais fácil de programar. Aí, então, veio o Arduino. Observa, então, que a eletrônica, a evolução ou a revolução da eletrônica deixou de ser no hardware para ser em software. Tanto que hoje o Vale da Eletrônica no Brasil não é mais no sul de Minas, né? É em Santa Catarina, né? Florianópolis, onde você tem grandes startups trabalhando com desenvolvimento de software, de tecnologia. Tá bom? Então, isso foi uma evolução da eletrônica causada, basicamente, devido aos microcontroladores. Tá? Desculpa, aos transistores. Bom, então vamos voltar. A gente estava falando sobre válvula, né? O transistor, então, substituiu a válvula. Tá? Um componente eletrônico mais econômico, mais simples, mais barato, mais compacto. E o princípio do transistor, ele é um componente semicondutor formado por 3 cristais e tem 2 junções. Então, o princípio de construção dele é idêntico ao de um diodo. Então, observe o seguinte, eu tenho um cristal N com um cristal P. O diodo é construído desse jeito. Então, aqui tem uma junção NP e aqui eu coloco um outro cristal N do outro lado. Tá? Então, aqui tem um cristal, uma junção PN. Esse é um transistor, então, que ele é um transistor NPN. A gente pode inverter a polaridade dos cristais. Eu posso colocar o N no meio e os cristais P nas extremidades. Então, nós temos PNP. Então, daqui a gente caracteriza 2 tipos de transistores, NPN e o PNP. Tá? Esses 2 tipos aí. Bom, então observa que quando a gente se constrói um diodo, ele se assemelha a 2 diodos conectados dessa forma. Né? Se eu conectar 2 diodos desse jeito, a gente faz um transistor? Não faz. Porque tem que haver junção, fusão entre os cristais. Tá? Então, aqui a gente tem 3 terminais agora no transistor. Né? A gente tem esse aqui é um transistor NPN. Eu tenho esse terminal, que é negativo, tem esse terminal, que é negativo, e tem um terminal positivo no centro. A simbologia do transistor é essa daqui. Ó. Essa setinha aponta para o N, o negativo. Então, esse aqui é um transistor NPN. Tá? Esse é um transistor PNP. Esses 3 terminais, cada um deles tem um nome. Esse terminal aqui de cima é chamado de coletor. Esse terminal de base é chamado, de baixo, é chamado de emissor. E o do meio é chamado de base. Esse terminal tem um nome de emissor porque ele emite elétrons na base. Parte desses elétrons sai aqui no terminal da base. O excesso de elétrons é coletado pelo coletor. Entendeu? Então, nós temos o terminal de coletor que coleta o excesso de elétrons da base. O emissor, ele vai emitir elétrons para a base, ele vai inundar a base de elétrons. E a gente vai controlar a corrente que passa entre coletor e emissor através da corrente de base. A corrente de base é uma corrente pequena, bem pequenininha. E a corrente entre coletor e emissor é uma corrente alta. Por exemplo, a gente pode ter uma corrente entre coletor e emissor de 100 miliamperes e uma corrente de base de 5 microamperes. Né? Então, nós estamos falando de uma relação de aproximadamente 20 mil vezes. Né? 20 mil vezes. Então, essa é a principal aplicação do transistor. Tá? Controlar uma corrente alta através de uma corrente baixa. Como que a gente faz isso? A corrente de base, que é uma corrente de pequeno valor, vai controlar a corrente de coletor para emissor através de uma corrente que é uma corrente de maior valor. Como que ele faz? Através das polarizações. Mas aí as polarizações eu vou deixar para estudar com vocês quando a gente passar as provas, né? Na próxima aula, depois da prova. Ok? Sendo assim, a gente para por hoje, para não misturar muitas coisas também. Dúvidas?